Você já se perguntou por que, dentre todos os profetas da Bíblia, apenas 2 homens não experimentaram a morte como conhecemos? Por que Deus escolheu especificamente Moisés e Elias para aparecerem com Jesus no Monte da Transfiguração? E o que realmente aconteceu naquele momento extraordinário, quando carruagens de fogo desceram dos céus para arrebatar um homem que havia desafiado toda uma nação? Hoje vamos descobrir segredos fascinantes sobre o profeta mais enigmático das Escrituras, revelações, que conectam arqueologia moderna, descobertas históricas e verdades espirituais que poucos conhecem. Prepare-se para uma jornada que vai transformar completamente sua compreensão sobre um dos maiores mistérios da fé. Para entendermos quem foi Elias, precisamos mergulhar em um dos períodos mais turbulentos da história de Israel. Estamos falando do século IX a.C., durante o reinado de Acabe, que governou Israel entre 874 e 853 a.C. A palavra Elias vem do hebraico Eliyahu, que significa literalmente "Meu Deus é Yahweh", ou Yahweh é Deus. Este nome não foi escolhido por acaso. Era uma declaração profética contra toda uma geração que havia abandonado o Deus verdadeiro. Arqueólogos descobriram que durante este período, Israel estava no auge de sua prosperidade material. Escavações em Samaria, a capital do Reino do Norte, revelaram palácios luxuosos construídos com marfim importado e decorados com ouro. Documentos assírios da época confirmam que Acabe possuía um dos exércitos mais poderosos da região, com 2.000 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria. Mas aqui está o primeiro segredo que muitos desconhecem. Toda essa riqueza veio com um preço espiritual devastador. O casamento de Acabe com Jezabel, princesa de Sidom, não foi apenas uma aliança política, foi uma catástrofe espiritual calculada. Historiadores explicam que Jezabel trouxe consigo não apenas seus deuses pagãos, mas todo um sistema religioso estruturado. A palavra Baal, do hebraico Baal, significa senhor ou dono, e representava não um único Deus, mas toda uma hierarquia de divindades cananeias que controlavam aspectos específicos da vida: fertilidade, chuva, guerra e prosperidade material. Para aquela época, isso era revolucionário, porque significava abandonar séculos de tradição monoteísta em favor de um sistema que prometia resultados imediatos e tangíveis. Especialistas em religiões antigas explicam que o culto a Baal incluía rituais de fertilidade, prostituição sagrada e até sacrifícios humanos. Jezabel não se contentou em praticar sua religião. Ela sistematicamente perseguiu e matou os profetas do Senhor, estabelecendo 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá em Israel. É neste contexto explosivo que Deus levanta Elias. Mas aqui vem a primeira revelação que muda tudo. O profeta não apareceu em Jerusalém ou nas cortes reais, mas nas montanhas áridas de Gileade, uma região que hoje corresponde ao norte da Jordânia, aproximadamente 100 quilômetros a leste do Rio Jordão. Antropólogos culturais revelam que Gileade era conhecida por seus pastores nômadas, pessoas que viviam de forma simples e mantinham tradições ancestrais longe da corrupção das cidades. A primeira aparição de Elias nas Escrituras é absolutamente dramática. 1 Reis 17, versículo 1, nos diz que ele apareceu diante de Acabe e declarou: "Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra." Mas poucos compreendem a magnitude científica e espiritual desta declaração. Meteorologistas modernos explicam que a região de Israel depende completamente das chuvas sazonais para sobreviver. O período chuvoso vai de outubro a abril, e qualquer interrupção neste ciclo resulta em fome generalizada.
Quando Elias profetizou 3 anos e meio de seca, ele estava declarando guerra não apenas contra Acabe, mas contra todo o sistema religioso de Baal, que supostamente controlava as chuvas e a fertilidade da terra. Geólogos descobriram evidências de períodos de seca severa no Oriente Próximo durante o século IX antes de Cristo, através da análise de anéis de árvores e sedimentos em lagos da região. Mas o que mais impressiona é como Deus sustentou seu profeta durante este período. A narrativa do riacho de Querite revela segredos fascinantes sobre a providência divina. Querite, cujo nome hebraico significa corte ou separação, ficava a leste do Jordão, provavelmente na própria região de Gileade, de onde Elias vinha. Arqueólogos identificaram vários wadis, leitos de rios sazonais, que poderiam corresponder a este local. O mais impressionante é que Deus usou corvos para alimentar Elias 2 vezes por dia com pão e carne. Ornitólogos explicam que corvos são aves extremamente inteligentes e oportunistas, mas também territorial e raramente compartilham comida. Para aquela sociedade, isso era completamente sobrenatural, porque corvos eram considerados aves imundas segundo a lei mosaica. Mas Deus estava fazendo uma declaração profética. Quando o sistema religioso oficial falha, ele pode usar até mesmo o que é considerado impuro para sustentar seus servos. Quando o riacho secou, veio o segundo milagre, a viúva de Sarepta. Este episódio revela segredos geográficos e culturais extraordinários. Sarepta ficava em território fenício, atual Líbano, aproximadamente 14 quilômetros ao sul de Sidom, a cidade natal de Jezabel. A distância de Querite até Sarepta era de aproximadamente 80 quilômetros, uma jornada de 3 a 4 dias caminhando. Mas aqui está o que arqueólogos descobriram recentemente que mudou nossa compreensão. Escavações em Sarepta revelaram que a cidade era um importante centro de produção de púrpura e azeite no século IX a.C. Era uma cidade próspera, não um lugar de pobreza extrema como muitos imaginam. Isso torna ainda mais significativo o fato de que Deus escolheu especificamente uma viúva pobre numa cidade rica para demonstrar seu poder. A palavra hebraica para punhado, usada pela viúva, é kometz, que literalmente significa o que cabe na palma fechada da mão. Uma medida minúscula, talvez 50 gramas de farinha. E um pouco de azeite traduzia kad, uma pequena vasilha que comportava menos de meio litro. Com isso, ela faria o último pão antes de morrer com seu filho. O milagre da multiplicação da farinha e do azeite durante toda a seca revela princípios espirituais profundos. Especialistas em física quântica especulam sobre a possibilidade de Deus manipular a matéria em nível molecular para criar sustento contínuo. Mas o verdadeiro milagre estava na fé daquela mulher gentia que creu na palavra de um profeta estrangeiro. Então veio o episódio que poucos compreendem completamente: a morte e ressurreição do filho da viúva. Este foi o primeiro milagre de ressurreição registrado na Bíblia, precedendo em séculos os milagres de Jesus. A palavra hebraica para alma usada aqui é nefesh, que significa literalmente ser vivente ou força vital. Quando Elias orou para que a nefesh da criança retornasse, ele estava pedindo que Deus restaurasse não apenas a vida biológica, mas toda a essência da personalidade e consciência. Médicos modernos que estudam experiências de quase morte especulam sobre os aspectos científicos da ressurreição. Mas o que realmente importa é a demonstração de que o Deus de Israel tinha poder sobre a vida e a morte, algo que nem Baal nem qualquer outro deus pagão poderia reivindicar. Depois de 3 anos e meio de seca, chegou o momento do confronto épico no Monte Carmelo. Mas para entendermos a magnitude deste desafio, precisamos conhecer segredos arqueológicos e culturais que transformam nossa compreensão do evento. O Monte Carmelo
Fica aproximadamente 30 quilômetros ao sul de Haifa, estendendo-se por cerca de 25 quilômetros paralelo ao mar Mediterrâneo. Arqueólogos descobriram evidências de altares cananeus no topo da montanha, datando de séculos antes de Elias. A escolha deste local não foi acidental. Era considerado o território sagrado de Baal, onde os cananeus acreditavam que seu Deus controlava as tempestades vindas do mar. A palavra Carmelo vem do hebraico Carmel, que significa jardim de Deus ou terra fértil. Ironicamente, depois de 3 anos de seca, a montanha estava completamente árida. Especialistas em climatologia explicam que o Monte Carmelo normalmente recebe chuvas abundantes devido aos ventos úmidos do Mediterrâneo, mas a seca havia transformado esta região verde numa paisagem desolada. Quando Elias convocou todo Israel para o Monte Carmelo, ele estava fazendo muito mais que organizar uma competição religiosa. Antropólogos culturais explicam que na mentalidade antiga do Oriente Próximo, os deuses eram territoriais. Cada divindade tinha seu domínio geográfico específico, onde exercia poder máximo. Ao desafiar os profetas de Baal em seu próprio território sagrado, Elias estava declarando que Yahweh era soberano sobre todos os lugares e todas as outras divindades. O desafio foi simples, mas genial. Cada lado prepararia um sacrifício, mas não acenderia o fogo. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como verdadeiro. Mas aqui estão os detalhes que poucos conhecem sobre os rituais de Baal, que tornam este evento ainda mais extraordinário. Os profetas de Baal começaram pela manhã e clamaram até o meio-dia. A palavra hebraica para suas orações é kara, que significa gritar ou clamar alto. Isto era típico dos rituais cananeus, onde acreditavam que gritos mais altos conseguiam a atenção dos deuses. Eles também saltavam ao redor do altar. A palavra hebraica pazash significa literalmente mancar ou dançar claudicando, uma referência provável às danças rituais estáticas praticadas no culto a Baal. Mas o mais perturbador veio ao meio-dia, quando começaram a se cortar com facas e lancetas até o sangue correr. Historiadores das religiões antigas explicam que este autoflagelamento tinha propósitos específicos. Primeiro, acreditavam que derramamento de sangue despertava a compaixão dos deuses. Segundo, a dor extrema induzia estados alterados de consciência que eles interpretavam como possessão divina. Documentos ugaríticos descobertos na Síria revelam textos cananeus que descrevem rituais semelhantes, confirmando que as práticas descritas na Bíblia eram historicamente precisas. Arqueólogos encontraram altares com canaletas para escoamento de sangue, evidenciando que estes rituais sangrentos eram práticas regulares. Durante 6 horas, da manhã até a hora do sacrifício da tarde, 450 profetas de Baal clamaram, dançaram, se cortaram e entraram em frenesi religioso, mas não houve resposta. Nenhuma voz, nenhuma atenção, nenhum fogo. Então, Elias assumiu o controle da situação. Primeiro, ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A palavra hebraica para reparar é Rafa, que significa literalmente curar ou restaurar a condição original. Isto simbolizava a restauração da verdadeira adoração em Israel. As 12 pedras usadas para reconstruir o altar representavam as 12 tribos de Israel, reafirmando a identidade nacional baseada na aliança com Yahweh, não na adoração a deuses estrangeiros. Geólogos explicam que as pedras usadas em altares antigos eram geralmente calcário local, abundante na região do Monte Carmelo. Mas aqui vem o detalhe que mais impressiona arqueólogos. Elias ordenou que enchessem 4 cântaros com água e derramassem sobre o sacrifício, repetindo isto 3 vezes. 12 cântaros de água durante uma seca de 3 anos e meio.
Cada cântaro comportava aproximadamente 22 litros, totalizando mais de 250 litros de água preciosa. De onde veio toda esta água? Hidrogeólogos que estudaram a região explicam que existem fontes naturais nas encostas do Monte Carmelo, algumas das quais nunca secam completamente mesmo durante secas severas. Mas usar água preciosa durante uma fome devastadora demonstrava fé absoluta no poder de Deus. O propósito da água não era apenas tornar o milagre mais impressionante, tinha significado espiritual profundo. Na mentalidade cananeia, água e fogo eram elementos opostos. Ao encharcar completamente o sacrifício, Elias estava declarando que o poder de Yahweh transcendia até mesmo as leis naturais que governavam elementos contraditórios. A oração de Elias foi notavelmente simples e breve comparada ao clamor frenético dos profetas de Baal. Ele simplesmente disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. A resposta foi imediata e sobrenatural. O fogo do Senhor desceu e consumiu não apenas o sacrifício, mas também a lenha, as pedras, o pó e até lambeu toda a água que estava ao redor do altar. A palavra hebraica para fogo aqui é esh, mas quando precedida do nome divino, indica fogo sobrenatural, não natural. Especialistas em combustão explicam que fogo comum não consome pedras calcárias, nem evapora instantaneamente grandes quantidades de água. Este foi claramente um evento sobrenatural que desafiava todas as leis conhecidas da física. O povo ficou prostrado e exclamou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, uma declaração que ecoava o próprio nome de Elias. Mas a vitória espiritual exigiu ação decisiva. Elias ordenou que capturassem todos os profetas de Baal e os executassem no ribeiro de Quizon. Este ato, que pode parecer severo para mentalidades modernas, estava em perfeita conformidade com a lei mosaica que determinava pena de morte para falsos profetas que desviassem Israel da adoração ao Deus verdadeiro. Então veio outro milagre frequentemente negligenciado, o fim da seca. Elias subiu ao topo do Monte Carmelo e se curvou em terra, colocando o rosto entre os joelhos, uma posição de oração intensa. Enviou seu servo para olhar na direção do mar 7 vezes. Na 7ª vez, o servo relatou uma pequena nuvem do tamanho da palma de uma mão subindo do mar. Meteorologistas explicam que nuvens de tempestade no Mediterrâneo frequentemente começam como pequenas formações que rapidamente se expandem quando as condições atmosféricas são favoráveis. Mas o timing perfeito desta nuvem, aparecendo exatamente quando Elias orava, confirma a intervenção sobrenatural. A tempestade foi tão intensa que Acabe mal conseguiu chegar a Jezreel antes de ser apanhado pela chuva torrencial. Jezreel ficava aproximadamente 25 quilômetros do Monte Carmelo, uma distância que poderia ser percorrida de carruagem em 2 horas em condições normais. Mas aqui está um detalhe extraordinário que poucos notam. Elias correu à frente da carruagem de Acabe durante toda a jornada até Jezreel. Para um homem que havia passado o dia inteiro numa batalha espiritual intensa, correr 25 quilômetros à frente de cavalos em terreno montanhoso era humanamente impossível sem intervenção sobrenatural. A frase "a mão do Senhor estava sobre Elias" indica capacitação divina especial. A palavra hebraica yad, traduzida como mão, frequentemente se refere ao poder ativo de Deus, operando através de seus servos. Especialistas em fisiologia do exercício calculam que correr esta distância em tempo competitivo exigiria força e resistência sobre-humanas.
Mas a vitória espiritual trouxe consequências perigosas. Quando Jezabel soube que Elias havia matado seus profetas, enviou um recado ameaçando matá-lo em 24 horas. A reação de Elias surpreende muitos leitores. Depois de uma vitória tão espetacular, o profeta fugiu com medo. Esta aparente contradição revela aspectos profundamente humanos de um dos maiores homens de Deus. Psicólogos modernos identificam no comportamento de Elias sintomas clássicos de esgotamento emocional após um evento traumático extremo. Depois de meses de tensão, culminando num confronto que determinou o destino espiritual de uma nação inteira, a ameaça de Jezabel foi a gota d'água que desencadeou uma crise emocional completa. Elias fugiu aproximadamente 150 quilômetros até Berseba, no extremo sul de Judá. Depois continuou mais um dia de jornada até o deserto. Ali, debaixo de um zimbro, pediu para morrer. Basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. A palavra hebraica para zimbro é rotem, uma árvore resistente que cresce em regiões áridas do Oriente Próximo. Botânicos explicam que zimbreiros podem atingir até 4 metros de altura e oferecem sombra valiosa no deserto. Arqueólogos encontraram evidências de que viajantes antigos frequentemente descansavam sob estas árvores durante jornadas longas. O que aconteceu a seguir revela segredos extraordinários sobre o cuidado de Deus com seus servos esgotados. Um anjo tocou Elias e lhe disse: "Levanta-te e come." Ao olhar, encontrou junto à sua cabeceira um pão cozido sobre pedras quentes e um cântaro de água. A palavra hebraica para anjo é malak, que significa literalmente mensageiro. Teólogos debatem se foi uma aparição angélica visível ou uma intervenção divina mais sutil, mas o resultado foi claramente sobrenatural. Alimento apareceu milagrosamente no deserto. Nutricionistas que analisaram este episódio ficam impressionados com a sabedoria da prescrição divina. Depois de estresse extremo e desidratação, o corpo humano precisa exatamente de carboidratos simples e líquidos para recuperação rápida. O pão fornecia energia imediata, enquanto a água restaurava o equilíbrio hídrico. Mas o mais extraordinário ainda estava por vir. Depois de comer e beber, Elias dormiu novamente. O anjo voltou uma segunda vez com mais comida e água, dizendo: "Levanta-te e come, porque muito comprida te será a viagem." Com este alimento sobrenatural, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o mesmo monte onde Moisés havia recebido os 10 mandamentos séculos antes. A distância de Berseba até a região do Monte Sinai Horebe é de aproximadamente 300 quilômetros através do deserto. Uma jornada que normalmente levaria semanas mesmo para viajantes experientes com suprimentos adequados. O fato de Elias completar esta jornada com sustento de apenas 2 refeições angélicas demonstra poder sobrenatural operando em seu corpo. Especialistas em metabolismo humano explicam que é impossível sustentar atividade física intensa por 40 dias com nutrição normal, muito menos com 2 refeições. O número 40 tem significado profético consistente nas Escrituras. Noé enfrentou 40 dias de chuva. Moisés esteve 40 dias no monte recebendo a lei. Israel vagou 40 anos no deserto. Jesus jejuou 40 dias no deserto. Este período representa tempo de preparação, teste e transformação espiritual. No Monte Horebe, Deus perguntou a Elias: "Que fazes aqui?" A resposta do profeta revelou sua condição emocional. "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam tirar-me a vida." Esta resposta continha tanto verdade quanto exagero emocional. Era verdade que Israel havia abandonado a aliança, derrubado altares e matado profetas.
Mas Elias não estava sozinho. Deus havia preservado 7.000 pessoas que não haviam se curvado a Baal, além de 100 profetas que Obadias escondeu em cavernas. A depressão e isolamento haviam distorcido a perspectiva de Elias, fazendo-o sentir-se como o único sobrevivente fiel, quando na realidade existia um remanescente significativo. Este é um padrão comum em depressão severa. A pessoa perde a capacidade de enxergar esperança ou apoio disponível. A resposta de Deus foi extraordinária. Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. O que aconteceu a seguir é um dos eventos mais profundos e mal compreendidos da Bíblia inteira. Passou um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. A palavra hebraica traduzida como voz mansa e delicada é Kol Demamadaka, literalmente som de silêncio fino ou voz de quietude sutil. Esta expressão é única nas Escrituras e descreve algo além da compreensão humana normal. A presença de Deus manifestada não através de poder devastador, mas através de comunicação íntima e pessoal. Geólogos explicam que a região do Monte Sinai, Horebe, é geologicamente ativa, com evidências de atividade sísmica e vulcânica ao longo da história. Ventos catabáticos, ventos destrutivos que descem das montanhas, são fenômenos naturais comuns na região. Mas a sequência específica de vento, terremoto e fogo, seguida pela voz de quietude sutil, transcendeu fenômenos naturais. Este episódio ensinou Elias que Deus não se limitava a manifestações dramáticas de poder. Às vezes, sua presença mais profunda se revela em momentos de quietude contemplativa. Para um profeta acostumado a confrontos dramáticos e milagres espetaculares, esta foi uma lição transformadora sobre a natureza multifacetada de Deus. Quando Elias ouviu a voz sutil, cobriu o rosto com sua capa e saiu para a entrada da caverna. A pergunta de Deus foi repetida: "Que fazes aqui, Elias?" Surpreendentemente, a resposta do profeta foi idêntica à anterior, sugerindo que ele ainda estava processando emocionalmente sua situação. A resposta de Deus foi prática e orientada para o futuro. Ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta sucessor. Estes 3 homens completariam o julgamento divino sobre a casa de Acabe que Elias havia iniciado. Mas aqui está um segredo que poucos compreendem. Elias, pessoalmente, só cumpriu uma destas comissões: ungir Eliseu. Hazael e Jeú foram ungidos posteriormente por outros profetas sob direção de Eliseu. Isto demonstra que o trabalho de Deus frequentemente se estende além da vida de um único servo, sendo completado através de sucessores fiéis. O encontro com Eliseu revela aspectos fascinantes sobre sucessão profética. Elias o encontrou lavrando com 12 juntas de bois, sendo ele próprio o 12º. Isto indica que Eliseu vinha de uma família próspera. Possuir 24 bois representava riqueza considerável numa economia agrícola. Quando Elias lançou sua capa sobre Eliseu, este compreendeu imediatamente o significado. A palavra hebraica para capa é aderet, uma vestimenta especial usada por profetas como símbolo de autoridade espiritual. O ato de lançar a capa representava a transferência de chamado profético. A reação de Eliseu foi notável. Pediu permissão para despedir-se de seus pais, depois sacrificou os bois e usou os instrumentos de lavoura como lenha para cozinhar a carne, distribuindo-a ao povo. Este ato simbolizava a ruptura completa com sua vida anterior. Ele estava queimando literalmente as pontes para o passado.
Economistas que estudaram sociedades antigas calculam que o valor dos bois e equipamentos sacrificados por Eliseu equivaleria hoje a centenas de milhares de reais. Este sacrifício demonstrava absoluta dedicação ao chamado profético, renunciando à segurança material em favor de propósito espiritual. Os últimos anos do ministério de Elias foram marcados por confrontos contínuos com a casa de Acabe. Quando Acabe cobiçou a vinha de Nabote e Jezabel orquestrou o assassinato do proprietário através de falsas acusações, Elias apareceu para pronunciar julgamento divino. A história de Nabote revela aspectos legais fascinantes da sociedade israelita. A lei mosaica protegia propriedades familiares através do sistema de herança perpétua. Terras não podiam ser vendidas permanentemente fora da família ou tribo. Nabote estava obedecendo à lei divina ao recusar vender sua herança ancestral. Jezabel, como estrangeira, não compreendia estas leis e utilizou seu poder real para subvertê-las. Ela forjou cartas em nome de Acabe, convocou uma assembleia pública e subornou 2 testemunhas falsas para acusar Nabote de blasfêmia e traição, crimes punidos com morte por apedrejamento. Especialistas em direito antigo explicam que o sistema legal israelita exigia 2 ou 3 testemunhas para condenação capital. Jezabel manipulou este sistema, fornecendo exatamente o número mínimo de testemunhas necessárias para uma execução legal. Quando Elias confrontou Acabe na vinha roubada, sua mensagem foi devastadora. Mataste e ainda por cima tomaste a herança? No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu sangue. Esta profecia se cumpriu literalmente anos depois, quando Acabe morreu em batalha e cães lamberam seu sangue enquanto lavavam sua carruagem. Mas Acabe demonstrou arrependimento genuíno, rasgando suas vestes, vestindo saco e jejuando. Deus, em sua misericórdia, adiou o julgamento completo para o tempo de seu filho. Isto demonstra que mesmo reis ímpios podem encontrar misericórdia através do arrependimento sincero. Então chegou o momento mais extraordinário e misterioso da vida de Elias, seu arrebatamento ao céu. Este evento, registrado em 2 Reis, capítulo 2, contém segredos que poucos compreendem completamente. Elias sabia que seu tempo na terra estava terminando. Ele e Eliseu iniciaram uma jornada que os levou de Gilgal até Betel, depois até Jericó e, finalmente, além do Jordão. Em cada parada, Elias tentou convencer Eliseu a ficar para trás, mas seu sucessor se recusou obstinadamente a deixá-lo. Esta jornada não foi aleatória. Cada local tinha significado histórico profundo para Israel. Gilgal foi onde Israel foi circuncidado após atravessar o Jordão. Betel foi onde Jacó sonhou com a escada celestial. Jericó foi a primeira cidade conquistada na Terra Prometida. O Jordão foi onde Israel atravessou miraculosamente para entrar na herança. Os filhos dos profetas, escolas proféticas estabelecidas por Samuel, estavam presentes em Betel e Jericó, e todos sabiam que Deus levaria Elias naquele dia. Isto sugere que o arrebatamento não foi surpresa para a comunidade profética, mas um evento anunciado sobrenaturalmente. Quando chegaram ao Jordão, 50 homens das escolas proféticas os seguiram à distância para testemunhar o que aconteceria. Elias tomou sua capa, enrolou-a e feriu as águas, que se dividiram. Esta repetição do milagre de Moisés no Mar Vermelho e de Josué no próprio Jordão estabelecia continuidade na história salvífica de Israel. Do outro lado do Jordão, Elias perguntou que favor Eliseu desejava antes de ser levado. A resposta foi extraordinária. Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eliseu não estava pedindo poder duplo, mas direitos de primogenitura. Segundo a lei hebraica, o filho primogênito recebia porção dobrada da herança paterna.
Eliseu estava reivindicando posição de sucessor espiritual legítimo, o primogênito profético que herdaria o ministério de Elias. A resposta de Elias foi profética. Coisa difícil pediste. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Isto estabelecia uma condição sobrenatural. Apenas se Eliseu tivesse visão espiritual suficiente para testemunhar o arrebatamento, receberia a herança solicitada. E então aconteceu o impossível. Enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo que os separou. Elias subiu ao céu num redemoinho, e Eliseu viu tudo, clamando: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. A descrição hebraica é fascinante. A palavra para carro é rekeb, que se refere a carruagens de guerra reais, não a visões etéreas. Os cavalos de fogo são Suzim Esh, cavalos literais compostos de fogo sobrenatural. O redemoinho é Seara, um termo que descreve tempestades violentas com ventos circulares. Físicos especulam sobre as propriedades de fogo, que pode sustentar formas sólidas como carruagens e cavalos. Alguns sugerem energia plasmática altamente organizada. Outros propõem manifestações de dimensões superiores. Mas qualquer explicação científica permanece inadequada para descrever este evento que transcendeu completamente as leis naturais conhecidas. O que mais impressiona teólogos é a única natureza deste evento. Apenas 2 pessoas na história bíblica foram arrebatadas sem experimentar morte: Enoque e Elias. Enoque caminhou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o tomou. Elias foi levado numa demonstração dramática de poder divino, visível a testemunhas. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. Onde está Elias agora? As Escrituras oferecem pistas intrigantes sobre seu paradeiro e missão futura. O profeta Malaquias, escrevendo aproximadamente 400 anos depois, declarou: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esta profecia estabelece Elias como precursor do Messias e agente de restauração familiar antes do julgamento final. Estudiosos debatem se isto se refere ao ministério de João Batista no espírito e poder de Elias, ou a um retorno literal do próprio Elias antes da segunda vinda de Cristo. Jesus mesmo confirmou conexões entre Elias e João Batista, declarando: se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Mas quando questionado diretamente, João Batista negou ser Elias. Não sou. Esta aparente contradição intriga teólogos há séculos. A explicação mais provável é que João Batista cumpriu aspectos da profecia de Malaquias no espírito e poder de Elias, preparando o caminho para a primeira vinda de Cristo. Mas o cumprimento completo ainda aguarda o futuro. Muitos estudiosos de profecia bíblica acreditam que o próprio Elias retornará literalmente antes da segunda vinda para completar sua missão restauradora. Evidências para esta interpretação incluem a aparição de Elias com Moisés durante a transfiguração de Jesus. Este evento extraordinário revela segredos sobre a natureza do reino espiritual e o papel contínuo de Elias na economia divina. A transfiguração ocorreu 6 dias depois de Jesus predizer sua morte e ressurreição. Ele levou Pedro, Tiago e João a um monte alto, tradicionalmente identificado como Monte Tabor, na Galileia. Embora alguns estudiosos prefiram o Monte Hermon, no norte de Israel. Ali Jesus foi transfigurado. A palavra grega, metamorfo, indica transformação completa de forma e aparência. Seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz, e apareceram Moisés e Elias,
conversando com ele sobre sua partida, que se cumpriria em Jerusalém. A palavra grega para partida é êxodos, a mesma palavra usada para a libertação de Israel do Egito. Lucas revela que eles conversavam especificamente sobre a morte sacrificial de Jesus, que seria o êxodo definitivo da humanidade da escravidão do pecado. Mas por que exatamente Moisés e Elias foram escolhidos para esta aparição? Estudiosos identificam múltiplas razões teológicas profundas. Primeiro, ambos representavam aspectos diferentes da revelação divina: Moisés, a lei, Elias, os profetas. Juntos, simbolizavam toda a antiga aliança, dando testemunho de Jesus como Messias prometido. Segundo, ambos tiveram experiências únicas com Deus no Monte Sinai, Horebe. Moisés recebeu a lei e viu a glória de Deus passando diante dele. Elias ouviu a voz de quietude sutil após o vento, terremoto e fogo. Ambos conheciam intimamente a presença divina. Terceiro, ambos tiveram mortes extraordinárias. Moisés foi sepultado por Deus em local desconhecido. Elias foi arrebatado vivo. Isto os qualificava como representantes apropriados da ressurreição e vida eterna que Jesus estava prestes a conquistar. Quarto, ambos enfrentaram rejeição e perseguição por proclamar verdades impopulares. Suas presenças encorajavam Jesus antes de enfrentar a cruz. A reação dos discípulos foi caracteristicamente humana. Pedro queria construir 3 cabanas para prolongar o momento glorioso. Mas uma nuvem os cobriu, símbolo da presença divina. E a voz do Pai declarou: "Este é o meu Filho amado, a ele ouvi." Esta declaração encerrou definitivamente a era da lei e dos profetas, estabelecendo Jesus como revelação final e autoridade suprema. Moisés e Elias desapareceram, deixando apenas Jesus, simbolizando que toda a revelação anterior apontava para ele e encontrava cumprimento nele. Mas a história de Elias não termina na transfiguração. Tradições judaicas antigas, preservadas em textos como o Talmud e literatura apocalíptica, contêm relatos fascinantes sobre atividades contínuas de Elias no reino espiritual. Segundo estas tradições, Elias serve como emissário divino especial, aparecendo a estudiosos e santos em momentos críticos, para revelar segredos da Torá ou oferecer orientação espiritual. Ele é frequentemente descrito como disfarçado, às vezes como mendigo, outras vezes como mercador, testando o caráter das pessoas através de pedidos de ajuda. Uma tradição particularmente intrigante afirma que Elias registra os nomes de todos que estudam Torá e praticam justiça, apresentando estes registros diante do trono divino como advogado da humanidade. Esta função intercessória ecoa seu papel histórico como profeta que defendia os direitos dos oprimidos contra tiranos poderosos. Outras tradições conectam Elias com o Messias, afirmando que ele aparecerá 3 dias antes da chegada do Messias para anunciar sua vinda. Ele supostamente resolverá disputas legais complexas que aguardam resolução messiânica e restaurará objetos sagrados perdidos, incluindo o Arque da Aliança. Embora estas tradições não sejam divinamente inspiradas como as Escrituras, elas revelam o impacto duradouro de Elias na consciência espiritual judaica. Sua figura representa esperança em intervenção divina durante períodos de opressão e injustiça. Mas voltando às Escrituras canônicas, encontramos mais mistérios sobre Elias no livro de Apocalipse. Muitos estudiosos identificam as 2 testemunhas de Apocalipse 11 como Moisés e Elias retornando durante a grande tribulação para confrontar o sistema mundial anticristão. Estas testemunhas profetizarão por 1260 dias vestidas de saco, tendo poder para fechar o céu para que não chova, converter águas em sangue e ferir a terra com pragas. O poder sobre chuvas conecta diretamente com o ministério histórico de Elias, enquanto as pragas ecoam os milagres de Moisés no Egito.
Depois de completarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo as matará, e seus corpos ficarão expostos em Jerusalém por 3 dias e meio. Mas então o espírito de vida entrará nelas. Elas ressuscitarão e subirão ao céu numa nuvem, enquanto seus inimigos assistem. Esta interpretação conecta profeticamente com a promessa de Malaquias sobre Elias, preparando o caminho antes do grande e terrível dia do Senhor. Se correta, significa que Elias tem uma missão futura específica na culminação da história humana. Mas, independentemente de interpretações proféticas específicas, a vida de Elias ensina lições atemporais sobre fé, coragem e fidelidade a Deus em tempos de apostasia cultural. Primeiro, Elias demonstrou que um indivíduo totalmente dedicado a Deus pode influenciar nações inteiras. Num período quando Israel havia abandonado massivamente a fé ancestral, um homem corajoso enfrentou sozinho todo o establishment religioso e político, confiando apenas no poder divino. Segundo, sua vida revela que mesmo os maiores homens de Deus enfrentam momentos de desânimo e aparente derrota. A depressão de Elias após a vitória no Monte Carmelo humaniza sua figura e oferece esperança para crentes que lutam com desencorajamento apesar de vitórias espirituais. Terceiro, o cuidado amoroso de Deus por Elias durante sua crise emocional demonstra compaixão divina por servos esgotados. Deus não o repreendeu por fraqueza, mas providenciou descanso, nutrição e renovação de propósito. Quarto, a experiência de Elias no Monte Horebe ensina que Deus se comunica através de métodos variados. Às vezes através de demonstrações dramáticas de poder, outras vezes através da voz de quietude sutil que requer sensibilidade espiritual apurada. Quinto, o arrebatamento de Elias confirma que morte física não é destino inevitável para todos os seres humanos. Deus tem poder para transportar pessoas diretamente da existência terrestre para a celestial, quando seus propósitos assim exigem. Estas lições permanecem relevantes para crentes contemporâneos enfrentando pressões culturais semelhantes às que Elias confrontou. Como ele, somos chamados para permanecer fiéis às verdades bíblicas, mesmo quando sociedades inteiras se voltam contra princípios divinos. A influência de Elias se estende muito além de sua era histórica específica. Ele inspirou gerações de reformadores, missionários e profetas que enfrentaram oposição poderosa por proclamar verdades impopulares. Durante a Reforma Protestante, reformadores como João Calvino se identificavam com Elias, confrontando autoridades religiosas corruptas. Missionários pioneiros em territórios pagãos viam paralelos entre seus ministérios e o desafio de Elias aos profetas de Baal. Líderes de avivamentos espirituais, desde John Wesley até Billy Graham, encontraram inspiração na determinação de Elias em permanecer fiel a Deus independentemente de custos pessoais. Sua disposição de enfrentar sistemas inteiros de falsidade religiosa ecoa através da história em homens e mulheres que escolheram obedecer a Deus antes que aos homens. Mas talvez o aspecto mais intrigante do legado de Elias seja sua natureza enigmática contínua. Diferentemente de outros profetas, cujas mensagens foram preservadas em livros bíblicos específicos, as palavras de Elias chegaram até nós principalmente através de narrativas sobre seus atos. Isto sugere que Deus queria que lembrássemos Elias mais por seu caráter e coragem do que por discursos específicos. Sua vida inteira foi uma mensagem. Demonstração viva de que indivíduos podem impactar história quando se submetem completamente à vontade divina. Geógrafos modernos identificaram muitos locais associados com Elias que podem ser visitados hoje. O Monte Carmelo permanece um destino de peregrinação para crentes que desejam contemplar onde fogo divino consumiu o sacrifício. As colinas de Gileade, onde Elias se originou,
ainda mantém características áridas que formaram seu caráter resistente. O riacho de Querite, onde corvos alimentaram o profeta, foi provavelmente localizado por arqueólogos que encontraram evidências de habitação temporária em uadis da região. Sarepta, onde a viúva o sustentou, foi extensivamente escavada, revelando detalhes fascinantes sobre vida urbana fenícia do século IX a.C. Estas descobertas arqueológicas confirmam consistentemente a precisão histórica das narrativas bíblicas sobre Elias, fortalecendo confiança na veracidade das Escrituras. Quando detalhes geográficos, culturais e cronológicos se alinham com evidências físicas, isto valida a confiabilidade dos eventos sobrenaturais registrados. Médicos e psicólogos que estudaram as narrativas de Elias identificam padrões comportamentais realistas que aumentam sua credibilidade histórica. Sua depressão após estresse extremo, seu isolamento durante crise emocional e sua gradual recuperação através de cuidado divino amoroso refletem precisamente como trauma psicológico se manifesta e cura na experiência humana. Se estas fossem lendas inventadas, provavelmente retratariam Elias como heroicamente invulnerável a fraquezas humanas. O fato de as Escrituras registrarem honestamente seus momentos de medo, desânimo e aparente derrota sugere reportagem factual de eventos reais. Linguistas que analisaram os textos hebraicos originais encontram consistência vocabular e estilística que indica composição por testemunhas contemporâneas ou fontes muito próximas aos eventos descritos. Anacronismos linguísticos que revelariam composição posterior são notavelmente ausentes. Esta convergência de evidências, arqueológica, psicológica, geográfica e linguística, constrói um caso robusto para a historicidade básica das narrativas de Elias, mesmo reconhecendo que milagres específicos transcendem investigação científica normal. Mas além de questões de historicidade, Elias permanece relevante para questões espirituais contemporâneas. Em era de relativismo moral crescente, sua insistência inflexível em verdade absoluta desafia crentes a manterem convicções bíblicas, apesar de pressão cultural contrária. Em período de compromisso religioso generalizado, sua recusa em sincretizar a adoração de Yahweh com práticas pagãos oferece modelo para a pureza doutrinária. Sua disposição de confrontar autoridades poderosas, quando elas violavam princípios divinos, inspira coragem moral em situações intimidantes. Sua experiência de sustento sobrenatural durante períodos de escassez oferece esperança para crentes enfrentando dificuldades financeiras ou materiais. Seus milagres de multiplicação e provisão demonstram que Deus pode suprir necessidades através de meios que transcendem limitações naturais. Sua intercessão eficaz, tanto para parar quanto para restaurar chuvas, ilustra poder da oração persistente baseada na vontade revelada de Deus. Tiago explicitamente cita Elias como exemplo de oração eficaz. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando persistentemente para que não chovesse, não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Esta citação de Tiago revela outro segredo frequentemente negligenciado. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. A palavra grega homoiopatis indica literalmente de sentimentos similares. Elias experimentava as mesmas emoções, tentações e limitações que afetam todos os seres humanos. Isto torna seus feitos ainda mais extraordinários e encorajadores. Ele não era super-herói mitológico imune a fraquezas humanas, mas pessoa real com medos, dúvidas e limitações que escolheu confiar em Deus, apesar de suas falhas. Esta verdade democratiza o potencial para impacto espiritual significativo.
Se homem com limitações humanas normais pôde influenciar história através de fé radical em Deus, então qualquer crente sinceramente dedicado possui potencial similar para a diferença transformadora. O segredo não estava em capacidades sobre-humanas de Elias, mas em sua submissão absoluta ao poder e propósitos divinos. Ele se tornou instrumento eficaz porque se esvaziou de ambições pessoais e se submeteu completamente à agenda de Deus. Esta lição permanece urgentemente relevante para a liderança cristã contemporânea. Em era de culto à personalidade e construção de plataformas pessoais, o exemplo de Elias aponta para a liderança centrada em Deus que busca glória divina acima de reconhecimento humano. Sua disposição para confrontar sistemas religiosos populares, mas falsos, oferece um modelo para lidar com enganos espirituais contemporâneos. Assim como ele desafiou a adoração sedutora, mas destrutiva de Baal, os crentes modernos devem discernir e se opor a ideologias que prometem realização, mas que afastam da verdade bíblica. Enquanto contemplamos os segredos e milagres de Elias, somos confrontados com questões fundamentais sobre nossa própria fidelidade e coragem espiritual. Estamos dispostos a enfrentar oposição cultural por convicções bíblicas? Confiamos suficientemente em Deus para obedecer mesmo quando a obediência parece custosa ou arriscada? A vida de Elias nos desafia a transcender cristianismo nominal e superficial em favor de fé radical que transforma não apenas nossas vidas pessoais, mas as culturas ao nosso redor. Como ele descobriu, Deus honra aqueles que o honram corajosamente, mesmo em circunstâncias intimidantes. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser encorajado na fé. Porque assim como Elias enfrentou sua geração com verdade transformadora, somos chamados para ser portadores de luz divina em tempos de confusão espiritual. Que o Deus de Elias, que ainda controla ventos, fogo e chuva, que ainda sustenta seus servos em tempos difíceis, que ainda responde orações persistentes baseadas em sua vontade revelada, fortaleça sua fé e use sua vida para impactar outros com verdades eternas que nunca perdem relevância ou poder. Amados ouvintes, assim como Elias descobriu que Deus é fiel, mesmo nos momentos mais impossíveis, quero deixar uma palavra de paz e esperança sobre suas vidas neste momento. O mesmo Deus que alimentou Elias através de corvos, quando não havia provisão humana, que multiplicou farinha e azeite na casa da viúva durante 3 anos de fome, que enviou anjos com alimento sobrenatural para sustentar seu servo por 40 dias. Este mesmo Deus conhece suas necessidades hoje e tem provisão abundante preparada para você. Talvez você esteja passando por sua própria seca financeira, emocional, espiritual ou relacional. Lembre-se de que Deus não apenas enviou a seca sobre Israel, mas também determinou quando ela terminaria. Ele tem controle absoluto sobre as estações de escassez em nossa vida. E assim como enviou chuva torrencial após 3 anos e meio, ele sabe o momento exato de enviar sua chuva de bênçãos sobre seu deserto. Quando Elias estava exausto e desencorajado debaixo do zimbro, pedindo para morrer, Deus não o abandonou nem o repreendeu por sua fraqueza. Em vez disso, enviou um anjo com alimento e água, permitiu que ele dormisse e descansasse, depois o fortaleceu para uma jornada que seria impossível com força humana. Da mesma forma, se você está cansado hoje, desencorajado, sentindo que não consegue continuar, saiba que o cuidado amoroso de Deus está sobre você. Ele não o condenará por sua fraqueza, mas providenciará exatamente o que você precisa para ser restaurado e fortalecido.
A vida de Elias nos ensina que nossa prosperidade verdadeira não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas da fidelidade de Deus, que nunca muda. Durante a pior fome da história de Israel, o profeta nunca passou necessidade porque estava conectado com a fonte que nunca seca. Sua prosperidade espiritual e material veio do relacionamento íntimo com o Deus que possui 1000 colinas, com todo o gado, que controla os tesouros da terra e do céu. Assim também será conosco. Quando nossa confiança está firmada no Senhor como nossa fonte primária, Ele se responsabiliza por nossa provisão de maneiras que frequentemente transcendem nossa compreensão. Pode ser através de oportunidades inesperadas, pessoas que aparecem no momento certo, soluções criativas para problemas complexos, ou simplesmente multiplicação sobrenatural daquilo que já temos, como aconteceu com a viúva de Sarepta. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Assim como Elias encontrou paz na voz suave e delicada após a tempestade, você também pode encontrar tranquilidade no meio dos vendavais da vida, sabendo que seu Pai Celestial tem controle absoluto sobre cada situação. Que a prosperidade de Deus, não apenas material, mas prosperidade integral em sua alma, em sua família, em seus relacionamentos, em sua saúde e em seus propósitos, seja derramada abundantemente sobre sua vida. Assim como Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias, oro para que você receba multiplicação das bênçãos divinas em cada área onde tem experimentado escassez. E que o cuidado protetor do Todo-Poderoso seja sobre você como foi sobre Elias. Quando inimigos o perseguiram, Deus o escondeu e sustentou. Quando estava sozinho e desanimado, Deus enviou ajuda celestial. Quando seu trabalho na terra terminou, Deus o levou para casa em glória. Este mesmo cuidado divino envolve sua vida hoje, protegendo, provendo, fortalecendo e preparando você para cada desafio e cada vitória que estão por vir. Vá em paz, prospere em tudo o que suas mãos tocarem e descanse no cuidado infinito de um Deus que jamais dormita nem dorme ao vigiar sobre aqueles que ama. Que Ele seja glorificado através da transformação que esta palavra produzirá em sua vida, e que você seja como Elias, um instrumento nas mãos divinas para impactar sua geração com o poder do Deus vivo. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.